Quem não estava aqui na aula passada? Só a Gia Pires? Só, né? Só? Nós falamos rapidamente sobre os ensinamentos de Jesus, né? E a gente, né, acabou voltando no assunto do amor, que é inevitável, né? E vimos também sobre a justiça, que a justiça é interna, não é externa, que não adianta ser pomposo, não adianta ter pose, porque o que vale é o que está dentro de nós. A gente viu sobre as bem-aventuranças, né, onde diz que bem-aventurado é o manso, é o humilde, é o misericordioso. Então não é o que tem poder, não é o que se acha grande, o que importa é o que está dentro do nosso coração, que é isso, né, que importa para Deus. A gente viu também, mais o que alguém lembra de importante? A gente viu sobre os milagres, né? Sobre os tipos de milagres, que Jesus passou por esta terra, operando milagres em todas as áreas, sobre a saúde, né? Sobre o sexo, sobre os paralíticos, sobre expulsar demônios, sobre todas as coisas, para provar que Ele detém poder sobre todas as coisas. Então, basicamente, foi sobre isso que nós falamos, e hoje a gente vai estar falando alguns assuntos bem importantes sobre o nosso Jesus. Primeiro, eu coloquei um versículo que todo mundo conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, gente, aqui é um curso, então a gente está aqui para aprender, não é como uma pregação, né? Que a gente vem trazendo uma mensagem e tal, e às vezes você não pode estar parando para abrir parênteses. Mas aqui a gente está para aprender, para trazer curiosidades, trazer detalhes que às vezes passam despercebidos. Então hoje, qual é a pergunta sobre esse versículo? Aqui diz que deu seu Filho unigênito. Em algumas situações ele diz que Jesus, a Bíblia fala sobre o primogênito, né, dos irmãos e tal. Qual a diferença de unigênito para primogênito? Vocês sabem? Eu acredito que ele seja o único de Deus. Exatamente. E o primogênito é o primeiro de muitos irmãos. Ou de um, né, no meu caso, mas... Então, primogênito significa que nasceu primeiro. O primeiro filho, o mais velho em relação aos seus irmãos. Alguém aqui é primogênito? Você também, Cris? Pastor também? Você também? Não, você tem irmãos? Não, então você? Então, essa é a diferença. E o unigênito é filho único, o único que foi gerado. Esta palavra é muito usada no âmbito religioso para se referir a Jesus, filho unigênito de Deus. Então, o unigênito, a Brisa, o Noé, são os únicos filhos. O Ítalo, você também? Primogênito é o primeiro. No meu caso, lá em casa, é o Naldo, a Gisana na casa dela. Então, enfim, quem nasceu primeiro é o primogênito. Só um parênteses, porque às vezes vem a pergunta, a gente dá aquela balançada, então só para realmente, a título de curiosidade. Por que Jesus não foi aceito por muitos? Esse é um assunto que às vezes deixa a gente até um pouco revoltado, né? Porque como que eles podem, no momento que Jesus nasceu, não aceitar, e como até hoje não aceitar Jesus como Messias? Então, por quê? Porque o Messias, ele foi profetizado, né? A gente viu lá na primeira aula as profecias que falavam sobre o Messias. No segundo livro de Samuel, fala assim: farei levantar depois de ti o teu descendente, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Aqui o profeta Natan fala para Davi que o trono dele, né, que ele ia levantar depois dele um descendente que seria um trono para sempre. O seu trono seria para sempre. João 7 diz assim: ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como
pode o Cristo vir da Galileia? Porque na profecia dizia que Jesus viria de Belém, que ele nasceria no sul, em Belém, né? Então eles perguntam, e aqui Jesus estava lá na Galileia. Então como poderia ele ser Cristo? Como poderia Cristo vir da Galileia? Né? Se a profecia diz que ele viria de Belém. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. E aí começaram então a levantar essas situações sobre Jesus, né, que ele seria de Belém, como aqui diz, porque ele estaria no trono de Davi, ele, né, em Jerusalém. Então o que ele vai fazer na Galileia? Então tudo isso foi surgindo, e isso dividiu o povo, né? Em Isaías, olha essa profecia. Lá em Isaías diz assim, deixa eu ver se eu leio de frente para ficar melhor para vocês ouvirem. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu botei só a parte B, tá? Aí o 4 eu só botei a parte A. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, essa profecia de Isaías fala de um outro Messias, do que o povo da época esperava. A gente aprendeu lá na primeira aula que o que acontecia naquele momento que Jesus nasceu. Jerusalém, que era a capital, ela estava sendo dominada, né? Ela era uma província, ela era dominada por um império. Quem lembra o nome do império? Quem era que mandava sobre lá naquele local? Império Romano. Então o Império Romano massacrava, cobrava impostos, fazia tudo. E eles achavam assim, quando vir esse Messias, o que ele vai fazer? Ele vai sentar no trono de Davi. Então ele vai para Jerusalém, vai pegar a espada e vai ser como Davi era, sanguinário, vai matar todo mundo e vai tomar Jerusalém. Jerusalém é nossa de novo. Mas existia essa profecia dizendo que seria uma pessoa que seria humilhada, que seria, né, como a gente leu, oprimido, que não abriria sua boca. Concorda que uma imagem não combina com a outra? Por esse motivo eles não aceitaram Jesus, porque eles esperavam uma pessoa que iria resolver os seus problemas políticos, porque eles muitos tinham dinheiro, muitos tinham poder, mas o Império Romano, eles massacravam, e aí eles não podiam. Então eles achavam assim, não, beleza, o Messias está vindo, o problema está resolvido, vamos tomar poder sobre tudo novamente. Só que não aconteceu. Então por esse motivo eles estão esperando, né, esse Messias que vai tomar Jerusalém, que vai acontecer, né, a gente crê nisso, mas eles perderam a oportunidade de acreditar nessa profecia também, que estava lá para eles, né? Alguma dúvida? Muito rápido? Se eu falar muito rápido, vocês falam, hein, gente? Eu fico com 2 crianças de manhã, hein? Boto para correr, para tomar banho, pega, faz comida e pega lanche, então, eu sou muito agitada, né? Então, qualquer coisa vocês falam. Aí eu pergunto para vocês, como era o nome de Jesus antes dele nascer em Belém? Porque a gente sabe, lá em João 1 diz que ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus e todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Todo mundo conhece. Então, se ele estava no princípio com Deus, ele já existia? Sim. Lá em João 17,5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então, mais uma vez, a gente está provando que Jesus existia antes dele ter vindo aqui na Terra. E em João 8 diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí lá no livro de João, Jesus diz 7 eu sou. Alguém lembra de alguns? Sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou... Na próxima aula a gente fala sobre isso então, hein? Um assunto importante, né? A gente até falou sobre isso na escola bíblica, foi até uma aula que eu ministrei, e é um assunto muito importante, então vou anotar para a próxima aula a gente estar trazendo. Como vimos, Jesus existia antes de ter nascido como Jesus de Nazaré. O que ele fazia nesse período? Qual era o seu nome? Alguém já teve curiosidade para saber sobre isso? Já leu alguma coisa sobre isso? Que bom, então. Estamos no lugar certo para aprender, né? Então, inclusive esse estudo... então, vamos ver aqui uma passagem que diz assim, Josué 5, 13 e 15, diz assim... Vocês conseguem ler lá bem o tamanho? Eu fico com medo às vezes de botar alto, ficar muito grande, muito embaçado. Lá em Josué diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Aí eu grifei, olha aí. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhes: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Na outro texto diz em Êxodo, nós vamos voltar para falar sobre isso, tá? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nos versículos para frente também diz para Moisés: tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Em Apocalipse 22 diz assim: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Qual a diferença que vocês observam nesses textos que a gente acabou de ler? Esse último com os dois primeiros. Aqui ele diz o quê? Ele fala que ele caiu nos pés do anjo para adorar. E o que o anjo disse no segundo versículo ali? Sou servo como você. O anjo não aceitou a adoração. Ele falou para ele: não, levanta, adore a Deus, né? Eu sou servo como você. E no versículo anterior, olha o que ele diz: e eis que se pôs em pé diante de mim. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E ele não repreendeu. Ele não repreendeu Josué. Então, se ele não repreendeu, ele aceitou a adoração. E os anjos não aceitam a adoração. Eles são servos como nós. Foi isso que a gente leu em Apocalipse. Ele diz para João: eu sou servo como você. Então, essa é uma comparação desses dois textos para a gente ver que ele diz que ele é o príncipe do exército do Senhor. Então, tudo indica, né? A Bíblia não afirma, não está dizendo isso, mas teofania são termos teológicos para designar as aparições de Cristo antes de ser encarnado. Esse é um estudo que fala sobre essas passagens, né? Que tudo indica que é Jesus. E vários outros, tem várias outras passagens. Então eu peguei só essas duas para a gente estar comparando com essa de Apocalipse, onde um anjo aceita, o anjo do Senhor, e o outro anjo não aceita porque ele é servo como nós. Ficou claro? Eu estou falando para vocês, às vezes assim, é um assunto que, se a gente deixasse, a gente está no curso, então eu acho interessante a gente trazer,
Porque assim, no dia a dia é um assunto mais difícil de a gente abordar, principalmente numa pregação. Então assim, são assuntos que eu acho que enriquecem o nosso conhecimento da palavra mesmo do Senhor, né? Jesus não perdeu suas características divinas na terra. Ele veio como homem, ele sentiu tudo que um ser humano sente, né? Ele passou por fome, por sede, por cansaço, por tentação, mas ele não perdeu essas características divinas, né? Jesus, ele estava na glória do céu com Deus e humildemente obedeceu ao Pai e veio ao mundo, assumindo um corpo humano e todas as suas limitações que eu já disse, fome, sede e tal. Mas ele não perdeu suas características. Lá em Mateus 17 diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Eu grifei porque eu iria estar fazendo um outro assunto sobre esses três, mas acho que não vai dar tempo, fica para a próxima aula, mas é um assunto muito interessante também. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, ao alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E aí a palavra diz que eles se prostraram, ficaram com medo, e apareceu Elias e Moisés, e eles, quando eles foram falar com Jesus, vamos montar um tabernáculo, já não tinha mais ninguém, era só Jesus. E assim, imagina a cena de Jesus, né, se transfigurando na frente deles, na nossa frente. Imagina, como, né, umas cenas que eu fico pensando assim, no caso deles, eles eram discípulos, né, mas quantas coisas aconteceram na frente do povo, e eles ainda não creram, eles ainda murmuraram, eles ainda reclamaram. Eu acho assim, uma passagem para mim, que eu gosto muito, é sobre o Egito, né? Sobre a saída deles do Egito, sobre as pragas, sobre o mar se abrindo, e como que aquele povo ainda foi capaz, né, de murmurar, de receber pão do céu e tudo mais. Aí eu fico imaginando umas cenas dessas, né? A gente lê e só tenta imaginar. Imagina como foi grandioso esse momento para eles, né? Na Trindade, Jesus é a segunda pessoa, estando submisso a Deus Pai. O propósito de Deus para exaltar o Filho, formando assim um relacionamento de admiração mútua. O que é isso? Do versículo de João diz que é chegada a hora, que Jesus fala, né? É uma oração que Jesus faz ao Pai. É chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Cumpre o que me ordenaste. Ele falou, eu já fiz a obra que o Senhor pediu para fazer, agora me glorifique. E esse relacionamento, gente, eu coloquei aqui, de admiração mútua. Que relacionamento é esse? É um relacionamento que está na Bíblia, que se a gente seguisse o que a palavra nos ensina, tudo seria mais fácil. Um exemplo, ó. A Bíblia diz, em Efésios 5:22, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Só que todo mundo a mulherada fica brava com isso, né? Por quê? Mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. E aí ele diz em Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou sua igreja. Então o relacionamento que o Senhor nos mostra na Bíblia é de uma admiração mútua, é de um relacionamento mútuo, nunca é de um lado só. Nunca é a mulher se sujeitar ao seu marido, ele vai pisar em você, ele vai cuspir em você. Não é isso. Ele disse que a gente precisa fazer um lado e o marido precisa fazer o outro. E o Senhor, em todo momento, Ele glorifica o Filho. Ele mostra, este é meu Filho amado, né? Ouve o que Ele tem a dizer. Então, esse relacionamento de Jesus com o Filho, de Deus com o Filho, é de quê? É de um relacionamento de troca. Reciprocidade, exatamente. Essa admiração, se existisse nos nossos relacionamentos, ele vai trazer paz, ele vai trazer amor, ele vai trazer respeito, e tudo isso vai se tornar em alegria. Então, uma coisa vai completando a outra, né? O que acontece? Esse tipo de relacionamento é onde existe uma autoridade, é fato.
gente tem uma autoridade no governo, a gente tem uma autoridade aqui na igreja, a gente tem uma autoridade na nossa casa, para as solteiras, para as crianças, tem os pais, para nós casados temos os nossos maridos, os maridos têm as esposas, enfim, existe autoridade em todos os lugares. E a gente precisa ter este respeito. Se eu sou submissa, eu preciso respeitar o meu superior, mas o meu superior precisa me respeitar. Essa é a relação que Deus deixou na Bíblia para nós. Lá diz que a gente, como empregador, eu não posso humilhar o meu empregado, mas o meu empregado também não pode ser desonesto comigo, me maltratar. Existe uma troca. Então, isso o Senhor nos ensina, e se a gente trouxesse para os nossos dias, assim, para a nossa vida, seria mais fácil. Os relacionamentos seriam mais fáceis, né? Jesus, ele veio para nos ensinar como viver nessa terra. Ele não veio aqui só para morrer e nos resgatar. No início, ele veio nos ensinar como fazer. E se fizéssemos, ou pelo menos tentássemos fazer, muitas coisas seriam mais fáceis do que são. A palavra de Deus diz para não, né, até falei, para não humilhar os empregados e nem os empregados fazerem mal aos seus senhores, né? Ele fala, tem uma passagem que ele fala sobre essa questão do servo, né? Do empregado, não do empregador, né? Mas do servo ser cordial, enfim. Porque às vezes, o que acontece nos dias de hoje? A pessoa fala assim: mas o salário mínimo não dá para nada. Eu estou aqui, eu trabalho, eu ralo, não sei o que, meu patrão está viajando, porque não sei o que. A pessoa, eu concordo que o salário mínimo é difícil. A gente que vem do supermercado sabe que é desesperador, né? Para quem tem filho, se você quer levar seu filho para passear, tá difícil. Realmente está difícil. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é o fato das situações estarem difíceis que eu ganho pouco e por isso eu não vou ser um bom servo, por isso eu não vou ser um bom funcionário. E isso está errado, porque a Bíblia não diz isso, não nos ensina isso. Isso explica o modelo de relacionamento que Deus nos orientou em sua palavra. Aí aqui foi onde eu falei sobre as mulheres, sobre os maridos. Essa admiração mútua vai trazer amor, respeito, paz e alegria. Porque se eu tenho um relacionamento vamos colocar de emprego, eu e a Aline é minha chefe. Se ela me respeita, se ela me trata com carinho, com cuidado, com zelo, é automático, é aquilo que a gente já falou na primeira aula, é uma troca. Agora, se ela é áspera comigo, ela não merece o meu trabalho, se eu estou aqui ralando e tal, eu só ganho essa mixaria, ela não merece. E aí vira essas coisas que a gente vê por aí, né? Essas empresas, você chega num lugar, você é mal atendido, uma má vontade, concorda? Então às vezes você chega, a pessoa fala assim: mas eu estou aqui, eu trabalho na padaria, eu cheguei aqui 5 horas da manhã e já fiz não sei quantas fornadas de pão e só ganho isso. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa fazer tudo para Deus, da melhor forma possível, independente de quanto você ganhe ou do que você faça. Faça o seu melhor para Deus. Exatamente. Agora, algum comentário sobre essa primeira parte? Não, né? Vocês estão quietinhos? Essa segunda parte que a gente vai estudar agora é um pouco mais profundo. Quem pode conhecer Jesus? Essa pergunta é simples, né? Todos nós podemos. Mas como eu posso conhecer Jesus? Crendo nele é o primeiro ponto. Aceitando como meu Salvador, estudando bem as Escrituras Sagradas, que é através da palavra que a gente vai conhecer qual é os seus ensinamentos, qual é o seu direcionamento, qual é a sua vontade na minha vida, tendo um coração submisso, imitando o seu exemplo de vida e ficando atento às experiências espirituais. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente acha que é coincidência. Tudo é coincidência, tudo aconteceu por um acaso. E não é assim. Tem
alguns carros que até usam uma placa assim, algumas coisas que você fala assim, não é coincidência, foi Deus. É isso. Às vezes a gente não está atento às nossas experiências, a gente tem experiências e acha que aquilo foi por acaso, né? Aconteceu porque eu tenho sorte. Mas não é assim, a gente precisa estar atento às coisas que acontecem com a gente. Jesus não veio apenas morrer por nós. Eu vou ler um textinho que tem aqui no livro, somente. Porque quando você ora, você já faz aquilo tudo. Sim, Já tá lá, sim. né? Na listinha de Deus. Aí quando acontece, você esquece de agradecer. Exatamente. Aí você acha que foi sorte, foi você, foi mérito seu, e aí você acaba não sendo grato por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Conhecer a palavra de Jesus, conhecer a palavra é conhecer a Jesus. Respeitar a palavra é respeitar a Jesus. Estudar a palavra é estudar a Jesus. Obedecer a palavra é obedecer a Jesus. Quem pode conhecer a Jesus melhor? Aquele que conhece melhor a palavra. Não estamos falando simplesmente familiarizar-se com os fatos da Bíblia. Até os demônios creem e tremem. Muitos monstros da história, como Stalin e Hitler, diziam conhecer grandes porções da Bíblia. Quem conhece a Cristo estuda a palavra, tendo em vista aprender e compreender melhor quem Ele é e o que deseja de nós. Quem estuda com o coração submisso conhece a Cristo profundamente. Então, não adianta você só querer saber as histórias da Bíblia. Claro que é bem legal, né? São histórias interessantes, mas assim, você precisa estudar com o coração. Você precisa estudar de uma forma especial. Por quê? Buscando conhecer mais a Jesus. Porque conhecer a história, qualquer um conhece. Até, como ele citou, né? Até Hitler, que, né? Quem somos nós para julgar? Mas ele, acho que passou longe de Deus, né? Então, assim, até eles citavam, né, trechos da Bíblia. Então, que se for para fazer, gente, vamos fazer bem feito. Então, vamos estudar com vontade, buscando o Senhor. A vida pode ser difícil, até mesmo cruel. Provavelmente você já descobriu que a vida pode ser muito difícil, né? Até mesmo cruel, como ele está dizendo. Uma pergunta que todos já fizeram ou vão fazer um dia. Por quê? Por que aconteceu comigo? Por que não aconteceu com não sei quem, nem para a igreja? Por quê? Não é verdade? Gente, quem nunca pensou isso? Poxa, fulano aconteceu isso, mas poxa, o esposo ou a esposa, uma pessoa tão ruim, o que não aconteceu com ele ou com ela? A gente pensa essas coisas, não é verdade? Pode ter sido, algumas situações podem ter acontecido para a gente estar nessa situação difícil, né? Pode ser criado em uma família complicada, teve um casamento complicado, trabalha numa empresa que sofre desrespeito, que sofre assédio, né? Moral. Talvez esteja sofrendo dores físicas ou emocionais. Enfim, são muitas possibilidades, né? São muitas coisas que podem estar acontecendo com cada um de nós aqui. Porém, Jesus passou por tudo isso. Ele não foi culpado. Ele passou fome, como nós vimos, ele passou sede, ele passou frio, ele foi tentado. E foi pesado o negócio, né? Foi fácil? Claro que não. Só que ele foi fiel ao Pai. Ele não vacilou. Ele não pecou. Gente, imagina viver tudo que a gente vive. Porque às vezes é muito fácil falar assim, mas ele era filho de Deus, né? Ele não pecou, mas ele era filho de Deus. Mas ele estava aqui nas mesmas condições que nós estamos, com as mesmas dificuldades que nós temos. Imagina num deserto 40 dias, sofrendo tentação por uma pessoa, né? Por Satanás, que conhecia a palavra, usando a palavra contra ele.
E nessas horas, às vezes assim, por isso a importância de estarmos aqui estudando, aprendendo, ouvindo a palavra, porque ele conhecia a palavra, então ele poderia rebater. Mas e quando a gente sofre alguma tentação, e quando é trazido para nós a palavra distorcida? Porque Satanás usou de uma forma que, se você ler, você fala assim, como é que é mesmo que a palavra? Você às vezes dá até uma dúvida, porque ele fala muito parecido, né? Coisas assim, que é diferente. Então imagina, você há 40 dias, há 30 dias lá, com fome no deserto, com frio, enfim, com sono, sem descansar. Às vezes você começa até a ter um pouco de... você fica delirando, será que eu escutei isso mesmo? E essas coisas acontecem com a gente. Então a gente precisa estar atentos. O Senhor Jesus, ele passou por tudo isso. Tudo que nós passamos. E um bocado a mais, né? Não um pouquinho a mais não, foi muito a mais. Mas ele resistiu. Somos capazes de resistir? Não somos. Mas a gente precisa buscar ser como ele, ser parecidos com ele. Isso é que faz a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, na nossa vida como cristãos, né? Jesus foi um homem de dores, acostumado ao sofrimento, rejeição, oposição, até por fim ser morto. Em tudo ele foi fiel ao Pai e firme em seu caráter. 1 Pedro, deixa eu ver se eu botei aqui. Isso. São textos grandes, né, gente? Mas eu precisava trazer, porque é muito a nossa realidade. Olha o que esse texto diz. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, não é comigo não, nem com o pastor, é com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É louvável que a gente suporte o sofrimento, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aí? Difícil, né? Sofrer e ainda agradecer por isso. Não tentar achar culpado. Não tentar... Não vou falar nem de esmurrar, né? Assim, se vingar. Mas que você começa a pensar o que foi, quem causou aquilo, quem foi. Enfim, essa palavra é muito forte. Porque, como eu falo para vocês, a gente vai lendo as passagens e tem coisas que são boas de ouvir, né? Que Deus amou tanto esse mundo, que Deus se Filho unigênito, enfim, que Ele ouve os nossos clamores, as nossas súplicas. Mas quando a gente lê uma orientação dessa, cai bem? Ou será que é só em mim que desceu meio de lado assim o negócio? É difícil a gente buscar aquilo que eu li lá no começo, né? Em estudar Jesus, em estudar a palavra. Não é estudar só o que é bom para mim, o que eu gosto de ouvir. É estudar essas coisas. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer? Qual é o posicionamento que Ele espera de cada um de nós na hora da dificuldade também? Eu acabo antecipando a aula, mas vamos falar. Jesus, a maior parte do tempo, Jesus viveu em Cafarnaum, onde foi, né, tinha acontecido muitos milagres e tudo, e Cafarnaum foi amaldiçoada. Vocês sabiam disso? E é uma cidade, e tem uma palavra, como eu não vim preparada para isso, eu não vou lembrar o versículo, porque eu sou péssima para lembrar o endereço. Eu só lembro assim, mas da onde os pastores daí vai nos ajudar. Que ele diz que se Sodoma e Gomorra tivessem visto o que aquela cidade viu, provavelmente, né, não teria acontecido aquilo. Então eles foram amaldiçoados, porque eles viram, presenciaram tantos milagres, tantas coisas que Jesus fez, e ainda não reconheciam Jesus como Messias, né, como Salvador. Então, por que eu vou de Cafarnaum? Deixa eu ver o assunto, esqueci porque eu vou perder
Senão eu vou me perder. Então a gente viu aí sobre essa questão sobre quando nós estamos passando por uma situação difícil e a gente precisa então não reclamar, porque isso é louvável aos olhos do Senhor. Pecado, aí eu fiz esse resuminho para a gente começar o estudo. Pecados perdoados me dá a reconciliação com Deus. Quando eu me reconcilio com Deus, estou preparado para ir para o céu. Certo? Tem até uma quedinha feliz, é facinho. Deus perdoa meu pecado, eu faço a minha reconciliação com Deus e estou pronto para ir para o céu. A gente vai falar agora, esse estudo que vai começar agora, vai falar sobre alguns assuntos, acho que básicos, né? Mas que interessantes, importantes para o nosso crescimento, né? Primeiro a gente vai falar sobre o perdão. Por quê? Apenas uma coisa nos separa de Deus, que é o quê? Eu botei lá, né? A cola. O pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. É possível eliminar o pecado das nossas vidas? Mas é difícil. Foi só uma vez, eu só pequei uma vez. Não vou fazer mais isso. Essas são frases difíceis a gente cumprir. Para entrar no céu, nós precisamos ser perfeitos. E só existe uma forma de sermos perfeitos, é não tendo pecado. Como que eu não tenho pecado? Sendo perdoado. Essa é a sequência. Então, imagine um ônibus espacial, essa é uma história que o livro conta. Imagine um ônibus espacial que vai lá pro espaço. Sofre uma pressão tremenda. Aí a pessoa que vai fornecer o vidro, somos nós, o vidro deu uma rachadura pequenininha. Mas aquele vidro foi tão caro para fazer outro, não vou fazer. Fui lá no VGPS e entreguei lá para o dono do ônibus espacial o vidro. E ele disse assim: moço, olha só, não dá, porque tem uma rachadura. Aí ele disse: mas é muito pequenininho, não dá nem para ver, eu não fiz por querer. Eu nem sei como isso aconteceu, não vai acontecer mais. Prometo que o próximo vidro não vai ter isso. Eles não vão aceitar. Por quê? Porque lá em cima vai sofrer uma pressão, que vai explodir, enfim, vai acontecer uma catástrofe. É assim na nossa vida. Não pode ter uma rachadurazinha, por menor que seja. Eu não vou fazer mais. Na próxima produção, eu não vou deixar isso acontecer. Não tem jeito, não vai aceitar. Não vai conseguir, dessa forma, entregar lá o produto final, que é a janela para o ônibus espacial. Não vai. Porque, para entrar, para ser essa janela lá no ônibus espacial, ela precisa estar perfeita. Para entrar no céu, nós precisamos ser perfeitos. Mas todos nós somos pecadores, somos imperfeitos. Talvez tenha pecado só uma vez, como eu falei, às vezes, mas foi só uma vez, é só essa vez. Não tem jeito. Se tiver, já era. Mas, irmãos, não tem jeito. O pecado, ele está dentro do coração humano. Ele só existe uma forma que a gente até leu ali no final. Só existe uma forma da gente se livrar dele, sendo perdoado. E como que eu faço isso? Como que eu faço para ser perdoado? Como que eu faço para Jesus? Como que eu faço para eu ser diferente, não continuar da mesma forma? É um versículo que fala muito sobre isso, que é uma regeneração, que é o quê? É nascer de novo, é ser um novo homem, uma nova mulher. Como Nicodemos, como Jesus disse lá para Nicodemos, precisa nascer de novo. Vai entrar na minha barriga, na minha mãe de novo? Não é fisicamente. A gente precisa espiritualmente ser regenerado. O que é uma regeneração? É uma reconstrução. Sofri um acidente ali, rasguei, abri um buraco no meu braço, as células vão assim, se formando novamente, vai e cobre tudo aquilo. Isso é uma regeneração. É uma reconstrução. É isso que precisa acontecer nas nossas vidas, nascer de novo. Porém, desta vez vai ser perfeito.
Então, esse contato, quando a gente diz que a gente se transformou, que a gente, até a Estela, a aula passada falou sobre isso, que ela agiu de uma forma diferente do que ela era, isso é se transformar, né? Estou dando esse exemplo assim, do nosso dia a dia, do que a gente faz, do que a gente é e do que a gente precisa fazer. Tudo que existe em nós